Vamos começar mais uma vez aqui com a noite do conselho, a última noite do conselho, a quinta e última noite do conselho, com a leitura comentada do curso de Jacqueline Millet, Parceiro Sintoma, e Alessia Fontenelle, que é secretária do Conselho da EBP Bahia, vai apresentar, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, vai apresentar a aula 14, uma repartição sexual. Então, quero agradecer mais uma vez a diretoria por essa parceria nesse momento, né, de poder trabalhar esse curso de Millet, e vou passar imediatamente a palavra à Alessia. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, né, em mais uma noite aqui do Conselho da EPB Bahia. Esse ano a gente se debruçou aí, né, no seminário do Millet, Parceiro Sintoma, né, onde a gente encontra aí indicações preciosas para a jornada. Pablo já falou, né, para todo mundo, quem não fez inscrição ainda, está em tempo ainda. São indicações preciosas para o 26ª Jornada da EPB Bahia e 22ª Jornada do Instituto de Psicanálise da Bahia, né, que é Erosão. Vai ser em novembro. Então, meu agradecimento especial à Marcela e à diretoria da EBP como um todo, pelo convite, e aos meus colegas do Conselho, né, pela riqueza das discussões que contribuíram para a construção dessa minha leitura aqui. Eu privilegiei alguns pontos que eu achei mais relevantes. É lógico que não dá para trabalhar todas as questões, alguns pontos que me pareceram mais relevantes. Então, hoje vamos nos deter sobre a questão da diferença sexual, né? Tendo como referência essa aula, uma partilha sexual. Essa aula chama atenção que Millet introduz fazendo menção a uma enorme mobilização provocada por uma história que havia relatado na sua última lição, no último encontro, os seres sexuados. Então, essa aula, ela vem em continuidade numa anterior, que por si só já mobilizou bastante. Ele não se interrogou sobre o porquê havia recebido inúmeras cartas que comentavam ou criticavam alguns pontos de sua fala, que, no seu entendimento, trazia algo da atualidade. Eu vou retomar aqui como ele começou a aula anterior. A aula anterior, ele começa fazendo referência à anterior. Agora? Começando agora? Oi? Está começando agora? Agora. Então, terminei o curso, né? Retomo a aula anterior, para falar de Millet, que ele termina assim, terminei o curso da última vez com um surpreendente diálogo no qual uma mulher diz: estou pronta para tudo. Um senhor responde, sobre a forma de objeção, mas para não tudo. Fiz apenas uma história dessa anedota com a condição de me abster de qualquer detalhe ou consequências dela. É simplesmente uma história divertida e ninguém deve se reconhecer nesses personagens, né, alerta Millet, que ele tentou elevar a dignidade de paradigma. Certamente, entrar nos detalhes é muito mais complexo. Contudo, isso ficou evidente há pouco tempo, no momento em que ele se apressava em direção ao curso em um carro conduzido por uma mulher. Então, enquanto anterior já havia mobilização por conta dessa história, do toda, não toda, desse diálogo aí, ele vai dizer que, de fato, chegou ao curso um pouco mais tarde que o habitual, que habitualmente se atrasa, porque foram parados pela polícia. Admitiu que ainda estava sob o impacto da surpresa ocasionada pela enumeração que saiu da boca do policial, que, pulando de sua pequena caminhonete, num belo uniforme, especificou para sua companheira que conduziu o carro, né, uma lista impressionante de infrações que ela havia acabado de cometer no percurso de 1 quilômetro.
ter virado à esquerda, ter cortado a caminhonete policial na estrada, ter trocado de fila continuamente, até que, finalmente, o guarda conseguiu alcançá-la e dizer que tinha que retirar sua carteira de habilitação. Fato que não encontrou nenhuma objeção, a não ser o sorriso, a desolação e a submissão daquela que dirigia o carro. Miller, por sua vez, se via tão pequeno, pensando, caso fossem levados, em alegar a desolação que se instalaria na sala e a má imagem que resultaria disso por força das circunstâncias. E, para sua estupefação, depois desse sabão que eles levaram, foram liberados apenas com pequeno atraso extra. Sem dúvida, havia sido conduzido por uma mulher quase capaz de tudo, para o levar até o curso. É preciso reconhecer que, felizmente, ela havia parado antes de avançar um sinal vermelho, delito que, possivelmente, não teria permitido nenhuma indulgência por parte do poder superior. Podemos afirmar que esse incidente ilustra a margem que as mulheres se autorizam quando estão ao volante. Aliás, elas dirigem muito bem, fala Miller. E deve pesar a seu favor que, apesar das diversas infrações, não se pode culpar a condutora de nenhum acidente. Então, esse evento ilustra aí o que seria esse não toda, né, uma mulher capaz de quase tudo para levá-lo ao seminário. Quanto ao diálogo entre o todo e o não todo, fica subentendido que se tratavam de dois interlocutores lacanianos. O senhor precisaria acreditar que a mulher o seria para fazer tal objeção com o conceito lacaniano do não todo. Talvez ele pressuponha que uma mulher digna desse nome, por mais analista que seja, uma verdadeira mulher analista, deve ater-se ao não todo. Entretanto, de forma geral, o homem, ele mesmo analista, diz não ao todo. Assim, a objetar com não todo. Por favor, senhora, ele coloca um limite ao que apronta para tudo, abre como abismo. Então, o sentido não todo não é feito de modo algum para instalar uma reserva, um limite, uma fronteira, mais além do qual haveria transgressão. Né? Miller adverte isso, que o episódio evidencia a leitura do não todo como incompletude, ou seja, o lado feminino marcado pelo sinal de menos. Essa interpretação, segundo Miller, é um exemplo dessa ideologia espontânea, que é uma forma de dizer de um menos que estigmatiza o ser feminino. Esse menos é um sentido atribuído à diferença anatômica e está articulado imaginariamente à observação da ausência do pênis na mulher, a ausência que marca o feminino como diminuído. Miller nos esclarece que é um erro pensar o não todo lacaniano como incompletude e que tal interpretação desconsidera a perspectiva, além do Édipo, de seu último ensino, que define a diferença sexual em função do modo de gozo, excluindo qualquer referência à biologia, e que, sobretudo, se afasta da abordagem unívoca do falocentrismo. Quer dizer, até na perspectiva do senso comum, dos psicólogos, também os psicanalistas se contaminam com essa perspectiva, desconsiderando essa dimensão, né, de para além do Édipo, que Lacan vai abordar na última parte do seu ensino. Algumas notas, né, são importantes para a gente pensar a clínica lacaniana da sexuação. Antes de iniciar essa lição propriamente dita, gostaria de destacar que, para a orientação lacaniana, o sujeito não tem em si nenhuma identidade. E não me refiro apenas à identidade sexual, pois a nível de estrutura, por ser dividido pela linguagem, nenhuma identidade lhe convém. Além disso, a anatomia lhe dita quanto ao corpo que possui, mas que, no entanto, ele não é. Por outro lado,
o corpo se propõe como semblante de uma identidade a partir do qual se entra no discurso, compreendendo aqui discurso como laço social. O discurso supõe um corpo, um lugar desde o qual se fala e se estabelece o laço com o outro. Assim, cada vez que alguém se pergunta o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que emerge é o vazio da articulação do ser e do corpo afetado pela linguagem. A resposta que se pode obter, portanto, é pela via de identificações, sejam imaginárias, sejam simbólicas. Então, a partir disso, retomando a aula de Miller, me parece que ela gira em torno da questão: que dualidade implica a diferença inexorável entre homens e mulheres quando se trata da relação com o gozo, assexuado em si mesmo, segundo Lacan? Miller admite, no encontro anterior, que se arriscou a apresentar com uma audácia que hoje lhe parecia repreensível uma partilha sexual em dupla, designando ao homem e à mulher atributos contrastantes. Havia uma certa ironia em sua fala, principalmente no que se refere ao registro da psicologia, que podia ser reconhecida em uma ou outra das posições sexuais. Esperava que essa ironia estivesse evidente quando fez aparecer no nível psicológico uma inconsistência que, conforme lhe escreveram, perturbou o auditório. Nessa linha de raciocínio, coloca aí para mim, por favor, João, essa imagem primeira. Não sei se vocês conseguem ler, gente. Então, ele vai colocar na posição feminina, masculina, ele vai atribuir prudência, timidez, proteção, atitude protetora e agressiva, essa última no tipo imaginário. E a posição feminina, ele vai associar intrepidez, audácia, risco e mística. Miller esclarece que, ao apresentar essa repartição, a tornou confusa voluntariamente, designando na posição masculina idealismo e heroísmo, que não andam bem com a prudência, a timidez, a proteção. Ao mesmo tempo, reservava à posição feminina um suposto bom senso, lembrando o significante burguesa, com a qual Lacan marca ou até mesmo a estigmatiza. Reconhece, entretanto, que não parece combinar com a intrepidez, a audácia, o risco e a mística. Então, são questões aí que, no primeiro momento, chamam atenção pela inconsistência. Miller pretendia, com isso, destacar a inversão da qual eram suscetíveis esses retratos psicológicos. Então, ele vai falar assim, posição masculina, ter, enquanto ao ter positivo, o menos ligado ao feminino, completo, complexo não todo, equilíbrio, excesso, ele vai articulando isso aí ao longo da aula anterior, e nessa ele faz referência. Eu acho que pode tirar. Tá, João, por favor. De onde vêm esses retratos? Miller responde que eles provêm da sabedoria das nações, mas é uma sabedoria contraditória. Elas provêm, mais especificamente, do ensino de Lacan, de quem tomou emprestado esses termos e sua inconsistência. E Lacan, ao menos em parte, os deduz de Freud. De fato, percebeu através das cartas que leu que aquilo que mais perturbou o auditório foi a inversão dessa psicologia sexual no que diz respeito à posição feminina. Ele acredita que aqueles que se situam na posição masculina são muito mais indiferentes ao que se pode dizer deles, e que, de modo contrário, arriscar dizer algo positivo ou mesmo contraditório sobre a posição feminina é mais suscetível de provocar interrogações e até mesmo insurreições. Então, ele vai tratar aqui, no primeiro momento, da posição feminina. Sabemos desde o início, o enigma da sexualidade feminina é objeto de investigação da psicanálise. Freud vai abordar essa questão pela vertente da incompletude,
do menos, do não ter, mas a mulher freudiana é, sobretudo, aquela que não perde o norte, ou seja, ela tem uma bússola. Né? Para Freud, nos textos dele, ela avisa, ela se prende à satisfação, e particularmente às satisfações mais elementares, pois na dialética sexual é regida pelo princípio do primum vivere. Primeiro é preciso viver, né? Como se ela tivesse orientada aí a partir desse princípio. Nisso, ela é radicalmente oposta ao homem, que se sacrifica aos ideais, que se coloca como servo da sublimação. Em relação ao delírio do macho, e aí ele vai chamar de delírio, ela é aquela que recorda, que vê na posição de tudo isso é muito bonito, para trazê-lo de volta à instância, à insistência da vida e seus prazeres, dos prazeres simples que são ligados à vida. Então, mas o que quer dizer esse delírio do macho? Millet vai articular isso à potência do ideal, a partir do qual o homem se perde, à condição de se perder em grupo. Ele faz laço, ele faz grupo com isso. É isso que permite, né, a Freud situar o mal-estar da civilização do lado do masculino. A mulher freudiana, por sua vez, representa o polo selvagem, rebelde a essa civilização. Assim, não seria um exagero afirmar que, para Freud, o masculino estaria mais próximo ao supereu e o lado mulher mais próximo ao isso. Consequentemente, ela tem muito mais liberdade que o homem em relação ao supereu e a todas as interdições. Em outras palavras, por sua obstinação pela satisfação, ela goza de mais liberdade em relação aos ideais da máquina civilizatória. Frente a isso, surge a questão. O ideal se inscreve no aparato psíquico da mulher ou essa liberdade, em contrapartida, lhe possibilitaria seguir pela via do conformismo? Miller vai nos lembrar que o sujeito feminino aparece tanto em Freud quanto em Lacan como aquele que sabe o que quer e como suporte de uma função que podemos dizer é obstinada e invariável de uma repetição do mesmo. Podemos afirmar, tanto os ideais não fazem com que perca o norte, como também que eles não lhe advêm, senão por intermédio do homem. Se ela se aproxima dos ideais, é pela via do homem. Nesse sentido, a dependência da opinião feminina em relação ao amor, a mulher adota esses ideais que passeiam pelo mundo, ao mesmo tempo que ela ama, sem lhe dar mais importância do que o amor? Como propõe Millet, podemos pensar que a mulher, sobretudo a freudiana, se rege pelo homem quanto ao ideal, mas que, quanto ao gozo, a mulher ela se rege por uma bússola que sempre está presente e sempre orientada para as satisfações elementares. Então, no ideal, né, ela vai pelo homem, pelo amor. No gozo, ela está sempre orientada em relação a essas satisfações elementares. Então, do lado feminino, transitam, portanto, a tradição, os ideais de uma cultura e o que se deposita da linguagem para forjar, manter o laço social. É nessa perspectiva que Lacan a nomeia de burguesa, a guardiã, a depositária da tradição, a bancária do depósito financeiro que alimenta a atividade do homem. E aí, para ilustrar um pouco essa dimensão aí do feminino, que podemos encontrar na literatura, na música, nas artes em geral, as invenções da sexuação do sujeito contemporâneo. Eles sempre nos apresentam aí na arte. Assim, essa imagem dessa fêmea bússola, da mulher orientada, que se dedica à manutenção, à repetição do mesmo,
ela foi ilustrada de forma magistral na música Cotidiano de Chico Buarque. Você coloca para a gente aí, por favor, João? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. A gente vê aí, né, essa dimensão aí da repetição do mesmo, essa presença sempre orientada aí em sustentar uma tradição, uma repetição aí com esse homem, né, que é objeto de amor dela. Entretanto, né, se a gente tem essa vertente aí, né, esse retrato de uma mulher sempre orientada, uma mulher com bússola, por outro lado, Freud também apresenta um outro retrato, um viés totalmente oposto, que é da mulher profundamente desordenada, que representa desnorteada, que representa o excesso, que não sabe o que quer e, portanto, da qual se pode esperar tudo. Esse sujeito não acata nenhuma proibição. E, diferentemente do masculino, que se dobra sobre o peso dessas interdições, ela pode fazer, eventualmente, semblante de se submeter, mas conserva, por sua vez, uma liberdade em relação à ordem simbólica, reduzindo os interditos ao estatuto de semblantes. Ela denuncia isso. Aliás, está sempre suscetível a se lançar em direção ao absoluto, deixando de lado os manejos, as negociações, os compromissos nos quais o desejo masculino se prende. A obra de Chico ilustra a mulher sem norte, que, segundo o olhar masculino, né, seria alguém que desatinou, né, uma loucura feminina aí. Na letra também, né, que a gente vai tocar agora, se no início marca essa desatinou, no final também ele sinaliza, né, ele aponta a inveja provocada por essa liberdade. Você coloca aí para a gente, por favor? Não. Chega a quarta-feira, acaba a brincadeira, a bandeira se desmanchando. E ela ainda está assim. Ela ainda está. Ela desatinou. Morrer a alegria, rasgar fantasias e os dias sem salvamento. E ela ainda está sambando. Ela ainda está sambando. Não inveja infeliz, feliz no seu mundo de cetim, assim debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado. Ela desatinou. Está mostrando aí esse deboche, né, frente aí, transformando aí essas interdições em semblantes, né? Então, a gente tem também uma outra vertente aí, né, e na música Atrás da Porta, ela vai apresentar esse excesso, né, que se apresenta aí para a mulher na devastação, esse excesso ante o olhar de adeus de seu amado. Este, que é para ela uma aflição pior que um sintoma, a saber, uma devastação.
nas palavras de Lacan. Então, você põe para a gente? E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama nos teus pés, pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta, reclamei baixinho. Acho que pode tirar esse slide por enquanto. Obrigada, João. Então, a gente tem aqui, né, a partir dessas músicas, que são uma delícia escutar, dá um certo frescor, a saudade. Então, temos, assim, duas figuras aí contraditórias de mulher. Né? Se a gente tem aquela que não perde o norte, temos, por outro lado, a desnorteada. Essas duas figuras contraditórias ilustram os impasses que o feminino impõe. Em Freud, e sobretudo em Lacan, a descrição psicológica da posição feminina, ela oscila entre a mulher dominada pelo menos, aquela submissa, obediente, a que já sai perdendo, né? O marido chega, vai para o sofá, ela lá está cuidando dos meninos da casa. E a mulher difícil, por outro lado, né? A mulher difícil, rebelde, audaciosa, aquela que não tem medo de nada, a que não tem mais nada a perder. Essa oscilação reflete uma tendência em traçar retratos ordenados pela lógica fálica, que essa ordem deixa escapar aquilo que é próprio da posição feminina, sempre situando a mulher no lugar da falta. O que é próprio realmente do feminino é inapreensível, inominável, são traços de uma aproximação, né, com o real que a mulher tem. Então, sendo assim, é preciso relacionar a psicologia sexual, a partilha que Miller havia proposto, né, na aula anterior, com as estruturas da sexuação, que estão mais além da psicologia, mas que, no entanto, dão lugar à psicologia sexual, né, nas palavras de Miller. A psicanálise opera com a formulação lógica, a concepção lacaniana de sexuação, para indicar lugares de inscrição, e não necessariamente de distribuição entre os semblantes masculino e feminino. A diferença sexual se deduz da impossibilidade de descrever a relação sexual e se evidencia na diferença radical entre dois modos de gozo, o gozo fálico e o não todo fálico. Ele vai fazer essa divisão, né, bipartição. Com efeito, é pela via das fórmulas da sexuação que se estabelece a distinção entre a posição masculina e a feminina com relação ao gozo, o desejo e o amor. Entretanto, não apresento a fórmula do casal, mas a fórmula de cada posição diferenciada. A diferença que resulta de escolhas inconscientes do sexo que opera em cada sujeito. Então, são escolhas inconscientes. É uma forma específica de gozo que cada indivíduo singulariza segundo sua própria modalidade de satisfação fantasmática. Que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, assim, do lado mulher, o que se apresenta, segundo Freud, como incompleto, como conjunto marcado por um menos, aqui revela-se como infinito. Você coloca outro slide para mim, por favor, João? Gente, eu tirei foto, ficou meio de banda,
Mas é para vocês visualizarem um pouco. O próximo. Então, aqui, o que se apresenta, segundo Freud, como incompleto, como conjunto marcado por um menos, né, na perspectiva de Lacan, quando ele vai falar sobre as fórmulas da sexuação, aquela vai se revelar como o infinito. Há uma certa distorção de ótica, o que de um lado aparece como falta, do outro revela-se como sem limite. Isso fornece a chave dos quadros contrastantes que Miller havia mencionado anteriormente. Psicologicamente, o que se pode ser experimentado como inferior dá lugar ao ilimitado. Então, do lado masculino está o completo, o todo tomado como um, que se revela, nessa mesma lógica, como ser finito, limitado, ou seja, o ser que se coloca sempre em relação ao seu limite. Em contrapartida, do outro lado, temos o ser que não tem uma relação estrutural com o limite. Miller ressalta que o encontro com o limite é acidental, contingente. Depende do encontro do amor. Se do lado masculino o encontro com o limite é de estrutura, do lado feminino é articulado ao amor. Então, as estruturas da sexuação, masculino e feminino, se ordenam de acordo com o modo de gozo que lhes são próprios. Trata-se mais de uma posição estrutural. De um lado, o regime de gozo masculino é essencialmente finito, localizável, aquele que podemos contar. Lacan nomeia como gozo fálico e recorre à teoria dos conjuntos para pensar um conjunto fechado, finito, caracterizado pelo gozo localizado no órgão. Esse seria o gozo fálico, o gozo dessa parte masculina, nas fórmulas da sexuação. Por outro lado, na posição feminina, um regime de gozo que não decorre do lado do todo fálico, mas que não se confunde com a psicose. Um gozo que se situa fora dos limites do um e, como tal, tem relações com sem limites. Em outras palavras, um gozo outro, um gozo suplementar, e não se trata de algo complementar, não se complementam. É isso que sustenta as fórmulas da sexuação. São dois modos, ela se sustenta, o que eu coloquei antes, a partir de um furo aí, da não relação sexual. Então, só a posição feminina, ela apresenta um gozo suplementar, mas não complementa, não é complementar. Essas duas formas de repartição recobrem a própria experiência do corpo, dão conta das duas formas de amor. De um lado, a gente tem a forma fetichista, aquela do objeto A, e da fantasia como máquina demais de gozar. Então, gozo silencioso que não necessita passar pelo amor. E do outro lado, a gente tem a forma erotomaníaca, aquela da sexualidade feminina e seu regime do não todo. O gozo da palavra, e como tal, necessita que seu objeto fale, necessita passar pelo amor. Então, para concluir, a partir do que Miller trouxe, eu trouxe aqui uma questão que a gente está sempre sendo interpelado aí, pelo discurso de gênero. Por que o marco da diferença sexual não poderia ser pensado mais além do binarismo e abarcar a multiplicidade? Nós sempre estamos sendo questionados por aí. Sempre que se fala aí das fórmulas da sexuação. A crítica é que a psicanálise reproduz o binarismo porque mantém o dois e, sobretudo, o faz a partir do falo. Lacan vai nos esclarecer que as fórmulas da sexuação não está em jogo um binarismo, mas uma dualidade estrutural do sexo que não é binária, que não se complementa como binarismo. A dualidade mostra o radicalmente hétero que não poderá fazer um. O que Lacan está dizendo é que são
duas possibilidades, duas posições de gozo, são dois modos distintos de gozo. Uma dualidade estrutural do sexo, que não é binária. A dualidade mostra o radicalmente hétero, que não poderá fazer um. Quando se trata de sexo, se trata do outro sexo, né? Lacan vai falar isso no seminário 20, inclusive quando se refere ao mesmo. Então, Lacan propõe a diferença sexual como duas maneiras distintas de inscrever a função fálica. Dois modos de gozo radicalmente diferentes, independente dos gêneros. Nessa perspectiva, a lógica do lado direito se abre para a multiplicidade de gêneros, na medida em que ali não há conjunto, não há universal. Então, cabem essa multiplicidade de gêneros, ela cabe do lado direito, do não toda, inscrita na função fálica. Então, nessa perspectiva, a lógica do lado direito se abre para a multiplicidade de gêneros, na medida em que ali não há conjunto, não há universal. Lacan assinala que o par-lettre feminino encarna algo do real, referindo-se a um real do dizer, ou seja, um real não universável em significantes, universalizável em significantes. Miller, por sua vez, não hesita em afirmar que o sem limites do gozo feminino estaria em consonância com o gozo ilimitado da época. Em decorrência de uma femininização do mundo, né, o que ele vai propor, os fenômenos da globalização estariam regidos pela lógica do não todo. Então, na lógica da sexuação, é a função da exceção que permite fechar o conjunto universal, compor o todo que constitui a sociedade humana. Entretanto, o que prevalece em nossa época é a inexistência da exceção, né, e do não todo. O que muda quando não funciona a exceção do nome que o nome do pai encarna, segundo Miller, na ausência do todo unificante, proliferam micrototalidades, sistemas abertos de configuração social, como, por exemplo, as tribos urbanas, que se agrupam a partir dos modos de gozo, né, e um certo saber que compartilham. Em tempos de femininização do mundo, nas quais as roupagens imaginárias dessa sexuação, né, elas caem, elas não funcionam, essas roupagens imaginárias se desfazem, observamos uma implosão do gênero, isso é, as variações queer, transexuais, intersexuais, assexuais, entre tantos outros. A identidade de gênero desfaz a solda entre corpo e sexo. E, segundo Sinatra, podemos ler essas variações, nessas variações, uma tentativa de definir uma identidade nas diferentes categorias, né, quando se demarca, e após demarcar uma diferença irredutível entre elas. Então, assim, se pensa uma identidade, né, se pensa categorias diferentes, se marca um irredutível entre elas, a identidade que só ficaria assegurada pelas particulares formas de gozo compartilhadas entre cada integrante das diferentes micrototalidades. Então, essas identidades vêm pelos modos de gozo, né, que aglutinam, que se estabelecem micrototalidades a partir disso. Então, a partir disso, né, nas atuais coordenadas da civilização, né, nessas questões, né, Lacan vai falar de que a cor da libido é a cor do vazio. Há uma multiplicidade de cores, né, uma diversidade aí frente à questão do gênero, mas a gente trabalha na prática com o real, na nossa prática, mas na nossa clínica a gente continua recebendo sujeitos que vêm para uma indefinição da sexualidade, para uma inadequação no próprio corpo, né, indefinições que são próprias aí de uma época, né, onde
fica evidente, né, que o discurso da identidade de gênero não responde a esse real. É aí que está a nossa clínica, né, na clínica do sintoma. Então, Sinatra vai dizer, né, que frente a essas coordenadas atuais, essa multiplicidade, né, essas variações de respostas aí para lidar, né, com inadequação com o corpo, com a não relação sexual, é necessário, né, que o analista ele reveja seus preconceitos, né, que isso é necessário para sustentar uma prática que possa ser eficaz em tratar a angústia da época. Que a experiência de análise é uma experiência orientada a quem, porém não menos além, nas palavras dele, da contínua transformação dos semblantes e dos renovados procedimentos das tecnociências que procuram redesenhar, sempre de um modo que resulta sintomático, o real da sexuação. Bem, gente, é isso que eu trouxe aí para a gente começar a discussão. Obrigada, Alessia, pelo percurso que você fez, né, desse capítulo de Millet, que em espanhol está uma repartição sexual, mas em português está traduzido como a partilha sexual. E foi muito interessante o percurso e como você foi construindo essa passagem aí, costurando de Freud a Lacan, e como Millet faz essa leitura dessa partilha sexual. Um ponto que eu acho importante destacar é essa partilha em termos do gozo, que você destacou bem na sua apresentação, né? O gozo do lado todo e o não todo. E é uma apresentação poética, eu achei muito interessante a articulação que você fez, né, a partir das letras das músicas de Chico Buarque, e fiquei pensando em uma questão, né, já para trazer desde o início, antes de passar a palavra, para que as pessoas também possam perguntar, a respeito dessas formas de apresentação do gozo, né, do todo e não todo, na mulher. Então, quando você traz a música cotidiano, eu fiquei me perguntando se estaria em jogo aí na mulher, né, o gozo fálico, essa repetição e algo que é dirigido, né, ela nesse lugar de sujeito, dirigido ao outro, ao parceiro, no lugar de objeto, né? Isso me fez essa questão. E do não todo, duas perspectivas aí que podemos pensar como formas distintas do gozo feminino, né, de apresentação do gozo feminino. Também uma questão para mim, se ela desatinou, não seria essa experiência, essa experimentação do gozo feminino no corpo, né, como aquilo da ordem do que não se diz, né, do indizível. E atrás da porta, eu fiquei pensando se não estaria aí a devastação, né? Então, essas formas distintas de apresentação do gozo na mulher, se você puder comentar algo sobre isso, ou como você pensou, e vou abrir a palavra aqui também para as outras pessoas, para quem quiser perguntar, eu peço que levantem as mãos para a gente conversar. Bem, só para responder, gente, foi um agradável encontro aí, eu fuçando para preparar a aula, eu achei um texto que eu recomendo, né, que é A Flor da Pele, Posições Femininas de Dizer o Amor, que é um texto de Louise Lullier e Daphne Fayard, que eu achei extremamente interessante. Ela usa aí muito mais músicas, eu trouxe só 3 recortes aí, e achei interessante, por isso que eu trouxe para vocês, mas fiquei com medo de trazer muita coisa e a gente perder a oportunidade de discutir. Acho que sim, né? Essa música Atrás da Porta é exatamente isso, né? Por isso que eu até trouxe aqui, que descreve o excesso, né? O olhar de adeus de seu amado, aquele que é para ela uma aflição pior que um sintoma, saber uma devastação. Eu me arrastei, te arranhei,
né? Ela perde o prumo, perde a referência. Né? Eu li essa semana passada, um livro sobre devastação, que eu achei interessantíssimo, a mulher que perde o marido, e como tudo fica de ponta cabeça a partir disso. Uma mulher educada começa a falar palavrão, para com asseio, para de referência, para de cuidar dos filhos, né? Fica enlouquecida, sai, e tudo se desfaz quando ela deixa de ser objeto de desejo desse homem. Né? Então, assim, há algo aí do sem limite, algo dessa loucura feminina, né? Na dimensão do olhar masculino, né? Desse limite, ao mesmo tempo, né? Que é lógico que ela tem uma liberdade, né? Pelo menos na música anterior, né? Do Chico, ela desatinou, né? Que é essa mulher do excesso, sem limites, e que não tem nada a perder, e que vai viver tudo que quiser, né? Rasga as fantasias, os dias sem sol raiando, e ela continua Samba, né? e ela continua na avenida, né, dançando e na satisfação. Né? Freud já traz essa dimensão, né, dessa aproximação da mulher com é preciso viver, né, com a satisfação das coisas triviais, né, com essa rotina aí da tradição, mas numa dimensão do prazer. Né, com essa coisa de não toda submetida à castração, ela já vem com sem muita coisa para perder. Então, essa mulher vive isso numa dimensão um pouco maior, que é a mulher freudiana. Agora, o que eu acho interessante a gente pensar que essa dimensão ela está articulada na vertente do menos, o eixo que Freud traz, o feminino, os dois, seja pela devastação, né, sem bússola, devastada, é tradição, mas é submissa, é dócil, são perspectivas que têm como eixo central o menos, a mulher na falta aí. Né? E Lacan vai subverter isso quando ele traz, na posição feminina, um gozo complementar, né? Um gozo que está fora da linguagem, que não é possível falar sobre isso. Né? Ele sai dessa dimensão do menos e traz uma outra vertente, um gozo a mais, um gozo suplementar, né? Na posição do feminino, não toda submetida à castração. Né? Não tem uma exceção aí, que tem o masculino, que faz grupo. Né? Então, uma aproximação, uma tendência aos sem limites que ela apresentaria aí. Por isso, uma aproximação, uma afinidade maior com o real, e por isso essa resposta, né? A erotomania aí, né, com uma possibilidade, né? E é interessante que Miller marca isso, que a gente está no sem limites, mas que a gente não pode confundir com um quadro de psicose, mas que muitas vezes vem tão, né, tão devastada, que isso fica um pouco em questão para a gente, né, quando a gente vai escutar esse sujeito. Então, são respostas aí, mas que eu acho interessante é que Lacan dá uma outra dimensão, quando ele trata da perspectiva do gozo, né? A mulher nesse objeto, né, da erotomania, dessa questão do gozo da fala, do amor articulando, né, fazendo laço com o outro, a possibilidade do ideal vir a partir do amor, né, contingencialmente, já que ela não está muito aí para os ideais, porque ela sabe que são semblantes, está divertida disso e vem denunciar isso, e o masculino, aquele preso à norma, à contenção, né, servo desses enquadros, dessas normas, dessas leis aí, né, dessas proibições. E ela com muito mais flexibilidade, a posição feminina em relação a isso. Por isso que quando a gente está num contexto de cultura onde o não todo aí prepondera, né, pelo declínio da função paterna, por todas essas conjunturas, né, um discurso de gênero que desfaz a solda entre corpo e gênero, né, onde há tudo uma fluidez aí, e a gente fala, tem um texto do Miller que ele vai dizer que é uma fluidez que, inclusive, impacta a psicanálise, né, quando a gente fala das estruturas fluidas, né, da flogoraclusão generalizada, a gente também, né, e é fundamentalmente necessário, né, que a psicanálise possa responder as questões de uma época. Né, e por isso implica que essa fluidez, que esse não todo, que é a posição do analista,
ele se apresente também na nossa prática e na nossa teorização a respeito disso. Oi, Analícia. Oi, Alessia, boa noite. Boa noite. Gostei muito de sua apresentação e da forma assim, criativa e pertinente que você articulou com as músicas de Chico. Você dizendo agora desses modos de gozo e do alerta que faz Millet em não se confundir isso com a psicose. E me chamou a atenção exatamente isso, porque o fato de tudo isso aqui, incompleto, infinito, inferior, ilimitado, estar se referindo aos modos de gozo, é que não se confunde com a psicose. Talvez se confundisse se estivesse se referindo ao inconsciente. Aí eu gostaria de saber o que é que você pensa sobre isso. Bem, eu acho que é isso mesmo. Ele está falando de uma afinidade do não todo com o real, uma aproximação maior com o real, mas que há algo aí do amor que enlaça, da relação do outro que se apresenta, numa dimensão diferente. É isso que ele está dizendo. Os modos de gozo, de alguma forma, falam dessa parceria. Se estabelecem parcerias sintomáticas, formas específicas para cada posição nessa articulação com o outro. O outro como modo de gozo na posição masculina está aí do lado do fetiche, do fetichismo, e a mulher da erotomania. E a erotomania nos aproxima da dimensão do real. Eu acho que essa aproximação do feminino com o real está aí muito presente nas fórmulas da sexuação. Mas isso não está dizendo que estruturalmente não tem aí a função paterna. A mulher, primeiro que ela não está localizada, a gente não pode pensar que a mulher é a posição feminina. A histérica está aí para nos ensinar isso. A histérica está identificada numa posição masculina, na posição fálica, está agarrada à posição fálica. Então, estar na posição feminina, o analista é a posição do analista, a gente eventualmente acende a posição feminina, a gente vê os depoimentos do passe. Agora, a posição feminina, ela passa pela inscrição fálica. Não toda submetida a isso, mas ela passa pela posição. E aí ela está na posição fálica, uma mulher, em alguns momentos, algumas mulheres podem ascender a posição feminina, mas não é de gênero, isso a gente tem que estar muito atento a isso. Isso. Obrigada, Alessia. Lucy? Alessia, foi um prêmio para mim ouvir Chico Buarque, que é quem melhor traduz o gozo feminino, em todos os níveis. Ele tem várias modalidades. Ele é a voz das mulheres, não é a voz dos homens. Ele vai além, ele consegue isso. E existe uma música, as músicas dele para cada momento que você vive, na loucura de cada um. As mulheres de Atenas. Todos, até o Com Açúcar e Com Afeto. Sim. Que já fez sua época, que hoje não pega mais na contemporaneidade, mas quando ele lança isso, na década de fim de 68, 70, era aquilo mesmo, era a passagem da mulher. Então, eu fiquei assim muito... Me levantou o ânimo. Eu estava querendo ir dormir e não consegui. Então, fiquei aqui. E agora, tem uma coisa também, mas vocês já disseram aí. Quando se falou, eu não me lembro quem foi das nossas colegas aí, que se falou na mulher, na posição como gozo fálico, que aí me ocorreu que, de fato, mas é um gozo, mas não toda fálica. Porque quando se espera que ela seja exatamente o comportamento dela, qualquer que seja ela, assim, do ponto de vista fálico, tem algo que escapa, Então, esse tema que nós
nós estamos terminando hoje nossa contribuição ao convite da diretoria para estar aqui presente na noite, que seria a noite do Conselho, mas minha atenção a isso, para mim, é com chave de ouro, porque ele foi de uma leveza tal, não é? O que a gente tem visto quando a gente está estudando Gozo, né? E consegue. Miller deu o ponto de partida e você trouxe muito bem essa forma leve de tornar também esse gozo menos louco, menos feroz. Um gozo, né? Que no homem é mais fácil de você lidar do que o gozo fálico na mulher, por isso que a gente já colocou aqui. Até quando eles, nessa partilha, que isso é uma partilha estabelecida pelos laços inconscientes, ele vai se dirigir para o objeto fetiche e ela, erotomania, mas não é deixe que eu te amo, não, eu quero ser amada. Se traduz nessa erotomania, é uma demanda de ser amada. Não é? Eu sou mulher e quero amar. Ela pede muito mais amor do que ela deseja dar. Muito obrigada, então. Foi um presente ter achado esse texto, me salvou aqui para pensar em fazer algo mais leve. Mas isso é importante. O que Lacan vai trazer no Seminário 20? O amor como aquilo que faz laço. Né? E na mulher, o ideal vem pelo amor, né? Isso possibilita que as inscrições, né, se estabeleçam. Mas o que é interessante é que ele vai trazer o amor a partir do Seminário 20 como um furo, né? O amor se inscreve na não relação sexual, né? Vem suplência à não relação sexual, né? Faz laço. E a mulher se articula aí a partir dessa relação com o amor, a posição feminina, né? É o amor. E aí a gente vai pensar a posição do analista, né? Que sustenta aí o amor de transferência, né? Que aí a gente vai pensar aí como uma resposta a essa erosão de amor. O que a gente vê é que a relação com o corpo, com a identidade, ela sempre foi um problema, mas talvez, né, o que Millet está dizendo, que com essa femininização do mundo, isso se multiplica, né? Essa dimensão da libido aí, que Lacan vai dizer a libido aí, cor do vazio, a gente tem uma diversidade de cores aí, de respostas, né, a essa libido, formas de se arranjar, né, com esse gozo do corpo, na parceria com o outro, que coloca em questão, né, a psicanálise, como escutar as questões contemporâneas, de uma posição, né, sustentando, não uma relação preconceituosa, mas sustentando, né, esse vazio aí que sustenta a escuta psicanalítica, da posição do não toda. O não toda que também cabem essas coisas, né, essas invenções, esses arranjos sintomáticos. Né? Se não há relação sexual, os enlaces, as parcerias sintomáticas, elas continuam se inscrevendo. Né? Outros arranjos, aí sempre se tenta lidar com isso. Eu acho que é o que nós vamos estar discutindo aí na jornada. Né? Erosão de eros, mas, né, a análise fazendo erosão nessa foraclusão do amor e podendo aí trazer uma outra dimensão. E demanda de amor não é amor. Né? Demanda de amor, eu estou ali em outra dimensão. Eu estou ali na erotomania, quero amor, você me ama o suficiente, você me quer o suficiente, você me olha o suficiente, né? Quero palavras de amor, quero presentes de amor e quero provas de amor. Eu estou na demanda, isso não é amor. Né? Isso é erotomania. Né? Eu quero o sem limites, o excesso, uma certa voracidade aí, frente ao outro, que se apresenta aí. Vamos lá, gente. Mais alguém gostaria de estar na conversa?
Quem se anima? Pablo. Queria ver se a Alessia pode retomar duas, se acompanhei bem, você levantou duas questões ao longo da sua fala. Você pode retomar, que não me ficaram bem claras. Uma questão que eu acho que é central, né, no texto do Miller, que eu começo, antes de começar o texto propriamente dito, que ele começa falando da mobilização do anterior, para falar dessa mulher não toda, que o traz ao curso, e que fala dessa posição da mulher, ele traz para ilustrar, mas quando ele vai começar, antes disso, eu marco de que me parece que a aula está em torno da questão: que dualidade implica a diferença inexorável entre homens e mulheres? Há uma diferença inexorável, né? Que dualidade implica a diferença inexorável entre homens e mulheres quando se trata da relação com o gozo, né? Dessa dimensão assexuada em si mesmo, né? O gozo, segundo Lacan. Então, a gente vai ter a incidência aí da linguagem o tempo todo, né? Articulando aí escrevendo aí esse gozo no corpo, né? O que é da pulsão. Trouxe também, né, o que seria esse delírio do macho que Miller marca e vai articular com essa posição do homem, né, dessa potência do ideal da posição masculina, né, está a serviço da cultura, que faz com que Freud associe o mal-estar da cultura, coloque, né, como aquele que sustenta esse mal-estar da cultura, está a serviço dela, né, que é a posição masculina. Uma outra questão que eu fiz, né, em relação à mulher, se ela adota esses ideais que passeiam pelo mundo, ao mesmo tempo em que ela ama, sem lhe dar mais importância do que o amor. Né? O que me leva a lembrar é que sim, né, se há uma relação, né, com os ideais, é pela contingência, é pelo amor, né, que ela não está muito aí para eles, não. Inclusive, ele vai falar, por exemplo, de Bardot, que ele ficou decepcionado porque ela tinha posições muito interessantes, e ela começou a trazer algumas coisas sobre raça, umas discussões que ele ficou muito decepcionado com ela, e depois soube que ela estava enamorada ou vivendo com uma pessoa que tinha uma leitura nessa perspectiva. Então, que ela era um bom exemplo disso, é uma mulher que defendia ideais tão interessantes e que muda radicalmente a partir da parceria amorosa. E que ilustra bem essa questão do feminino se articular aos ideais pela via do amor, pela via do homem. Né? Ela não tem uma aproximação muito grande com isso. Para ela, são semblantes. Ela vai se aproximar pela via, né, do amor mesmo. Então, questões que ele vai trazendo aí, pelo menos as que eu andei, a que eu, né, recortei para trazer aqui. E a última questão que eu trouxe, tentando articular essa questão, né, que nos é colocada de que por que as fórmulas de sexuação não abrem essa multiplicidade em relação a gêneros. E o que Lacan vai dizer é que são duas posições, não é binária, é dual, são duas posições diferentes, né, com modos de gozo diferentes, e que nesse modo de gozo cabem, né, se a gente for pensar a questão de não se inserir numa posição totalmente fálica, os assexuados, os não binários, muitas dessas questões poderiam ser pensadas a partir da posição do não todo, né? Que não há universal, que está presente o singular, o não todo submetido à castração, né? A inexistência da exceção, que a gente pode pensar nessa discussão também pela fórmula da sexuação.
que ela não é binária, é dual. Existem 2 modos de gozo, que não são complementares. É isso que encarna a não relação sexual. Não há relação sexual exatamente porque são modos distintos de gozo. Annalise. Eu me lembrei de mais uma coisinha, Alessia, você estava falando aí sobre o amor, no Seminário 20, Lacan traz o amor como aquilo que faz laço, furo, e também como aquilo que faz signo. Aí eu me lembrei de ver se você contempla também alguma coisa sobre isso. Eu acho que ele faz uma inscrição em algo, se inscreve aí pela via do amor, né? Uhum. Mas que precisa aí. Ele vai pensar as cartas de amor, ele vai falar dessa posição do gozo da fala, da necessidade de passar pelas palavras, pelas cartas, pelas letras. Sim. De que o amor é um instante, né? Uhum. E cessa de não se inscrever. E aí a gente vai entrar na ordem da necessidade, né? Aí a gente vai fazer as parcerias sintomáticas. Aquilo que é um instante, que cessa de não se inscrever, a gente tenta transformar isso para a eternidade, um amor que dure, como se a gente pudesse transformar isso para a dimensão do necessário. Então, é pela via do sintoma. Fazer sintoma, né? Então, assim, a gente está no contemporâneo, como sempre, né? Seja por tecnociências, seja casar com avião, né? Fazer um contrato a cada 3 anos no cartório, a gente tem que reescrever esse contrato, reassinar para dizer que é um casamento, né? Homo, bi, não binário, seja lá as invenções que a gente vai tentando articular, né? São respostas sintomáticas ao real da sexuação. Disso que não se inscreve. E para falar do amor que dure, do amor infinito, aí você traz Vinícius de Moraes. Marcos tem um texto que ele vai falar da devastação e ele termina com Elza Soares, né, que larga a devastação e vai sambar na pista também. E é muito legal. Um texto que ele fala da devastação. Sofrências. E ele termina com a letra dela, que é muito legal também, que é outra canção fantástica. Uhum. Alessia, tem um ponto também que eu gostaria de que você comentasse, porque você faz essa articulação, que eu achei muito interessante, com a atualidade, a partir de Sinatra, quando fala da feminização do mundo, né? E eu acho interessante poder marcar essa diferença, né? Do que seria esse ilimitado do gozo feminino e esse empuxo ao mais de gozar, né, que estaria presente aí a gente pode pensar, por exemplo, nos novos sintomas, para marcar a diferença, né, desse gozo feminino, que é não todo, e do gozo que está em jogo nessas outras condições, digamos assim, né, nessas outras formas de apresentação aí do gozo da atualidade. Então, se você puder comentar algo, né, sobre isso, que você traz a feminização do mundo, acho que seria interessante, assim, para poder marcar essa diferença, pensar essa diferença. Me leva a trazer isso num outro texto, uma outra discussão, e Sinatra vai pegar isso, né? Vai discutir a partir disso. E ele fala um pouco aqui, né, dessa questão da exceção, que a gente hoje não tem, dessa quebras dos ideais, né, a preponderância do objeto em detrimento do ideal. Então, estamos numa cultura que essas referências se caem. Então, fica o modo de gozo aí, no lugar disso. Ele vai falar de um impulso ao gozo. Impulso ao gozo, a gente está próximo aos sem limites. Está na vertente aí, né,
do que não faz conjunto, do que não é fechado, do não todo. Então, essa forma de funcionamento, né, da nossa cultura, ela se coloca do lado direito das fórmulas. A gente não está mais referenciado, né, ao pai da horda, ao nome do pai, né? A gente está aí do que me leva a chamar de micrototalidades, que o que vai aglutinar não é o nome do pai, não é uma referência, mas o modo de gozo, né? E é isso que vai fazer laço. Né? Eu sempre acho assim, era filho de fulano, era o nome de fulano, né? Filha do Fontinelli, filha da Verinha, a gente perdeu isso, né? Eu sou anorexo, eu sou toxicômano, eu faço isso, eu faço aquilo, né? É o modo de gozo que nos nomeia, que faz laço, né? E não uma nomeação, não é o simbólico aí que está com... Há um declínio aí dessa função, uma fluidez que implica aí outras possibilidades de laço, né? Sem que a gente tenha que ficar aqui nessa dimensão nostálgica, era melhor antes, vamos voltar à era vitoriana, vamos voltar ao nome do pai à referência, não é disso que se trata. O que nos resta é estar atento às variedades de respostas de uma época, né? E o que isso implica de mudança para a nossa prática. Acho que é essa que é toda a discussão aqui. Né? Que respostas, né? Que implicações para a nossa prática isso traz. Né? Por isso que eu pensei em trazer essa crítica aqui, né? Que a identidade de gênero nos faz, como se a gente estivesse totalmente dessituado das questões do nosso tempo e que não é absolutamente disso que se trata. Né? Se é uma ferramenta, né, para a gente pensar a nossa prática, a bipartição sexual, as intervenções, ela cabe dentro ela está extremamente pertinente dentro das questões que a gente vive agora. Oi, Luci. Luci, você quer fazer uma questão? Pensei aqui, a partir da sua fala, que a consequência direta é que, de fato, está claro que nós saímos do sintoma a ser decifrado para o sintoma como uma modalidade de gozo. E é por isso que a gente busca, seja até que não seja nos sintomas contemporâneos, a gente busca trabalhar tentando extrair esse real. Era essa a questão que eu quis acrescentar aqui. Então, saber fazer com o que está escrito aí, né? A dimensão do que está Saber escrito. fazer... Não decifrar. E não decifrar. Isso é que ensina a clínica hoje, a gente que está o tempo todo, e nós que estamos também no RPA, a gente está tendo essa oportunidade de aprender mais como se constrói um caso clínico, como é que nessas supervisões a gente tem aprendido como fazer para sair daquele furor de interpretações. É aquela questão do significante. Hoje, significante que não é aquele significante do fonema, né? É afonético, o A na frente, como eu vi em algum lugar aí que o Millet falou. É isso mesmo. O sem sentido que se escreve, né? Marca. Marca. Exatamente. E que singulariza. Sim. Né? É. É isso mesmo. Cada um tem uma forma específica de gozo que cada indivíduo singulariza
segundo sua própria modalidade de satisfação fantasmática, né? Perfeito. Mais alguma questão, gente? Então, indica aí a Flor da Pele, Posições Femininas de Dizer, o amor, que tem lá as músicas do Chico, várias, e essa discussão a partir das formas da sexuação, que é um texto interessantíssimo. Tá? E o texto do Millet aí, quem quiser retomar, acho importante. É de uma riqueza que não dá para a gente trabalhar tudo aqui hoje. Né? Tem muitos pontos interessantes aí que vão esclarecer. Pablo. É um comentário simples, mas a questão simples mais importante, acho, a questão de que sexuação implica uma ação, é um verbo, a questão de como é sexuação, não é o sexo, né? Há um movimento, há uma ação, que alguém se assuma uma posição sexual. Era só esse comentário. É interessante. O que implica, né? A ação mesmo. Algo a vir. Que escreve um pulsional também, né? Que articula o pulsional aí. Exatamente nesse sentido, como se articula a pulsão. Por isso, não sei como fica na tradução, mas existe também repartição. O português escolheu partilha, que também se transmite, mas partição vai com sexuação, partição, repartição, que implica o percurso da pulsão, o ato. Também se implica o tempo também, sexual. tempo em choque. Como? Também articula aí com diferença sexual também, né? Porque são duas posições radicalmente inexoráveis, né? São posições distintas que se diferenciam, posições díspares. Então, mais algum comentário, questões? Então, eu quero agradecer a Alessia mais uma vez pelo percurso e por esse trabalho lindo, né, de articulação com as músicas de Chico Buarque. E lembrar aos colegas que não estavam aqui no início, agradecer pela discussão também, né, dos colegas que puderam comentar aqui, discutir, entrar na conversa, e lembrar os colegas que não estavam no início sobre as inscrições nas jornadas e o coquetel dançante, tá? Então, está aí, está sendo divulgado por e-mail, nos grupos de WhatsApp, estão convidados, e é interessante como, Alessia, você conseguiu trazer pontos importantes também que conversam com as nossas jornadas. Então, agradeço a todos. Eu que agradeço, gente, foi muito bom. Me debruçar nesse texto foi ótimo. Obrigada pelas questões, pela presença. Até semana que vem, né? Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.